Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Leitura de hoje, Salmos 22, 23 e 24. Lembra que eu falei que quando... Aliás, 23, não, ontem foi até o 22, né? É 23, 24 e 25, desculpe, 23, 24 e 25. Vou concluir a leitura e vou fazer uma aplicação, como eu havia prometido para os irmãos, né? Que eles estão acompanhando a leitura fiel, e aqueles que vão chegar aí posteriormente também, não há problema algum. O importante é você, cada um tem a sua curva de aprendizado, cada um tem o seu tempo disponível. O que não pode deixar é de ler, de meditar, de examinar os textos sagrados, né? Então, capítulo 23, hoje é o Salmo 23, onde eu falei o Salmo Messiânico, né, 22, concluí. Hoje é o 23, 24 e 25. Vamos à leitura? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 24. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmo 25. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem os meus inimigos que triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres do pecado da minha mocidade, e nem das minhas transgressões, mas segundo a sua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos, olha para a minha aflição e para a minha dor. Perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Perceba que esses 3 salmos que eu falei para vocês que eu vou fazer uma aplicação, eles não estão aqui aleatoriamente. Hoje nós temos o 23, o 24 e o 25, mas eu quero destacar o 22, a leitura de ontem, o 23 e o 24, a leitura de hoje. Perceba que o Salmo 22 é um salmo messiânico.
Davi escreveu esse salmo bem antes de Jesus encarnar, bem antes de o verbo se tornar carne. Como diz em João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito de Pai, cheio de graça, amor e verdade. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deles o poder, deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Perceba que ele profetiza com precisão as palavras que Jesus vai falar na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Perceba que ele cita com detalhes que as suas mãos e os seus pés seriam transpassados. E Jesus foi pregado, foi crucificado naquela cruz do Calvário, com pés e mãos transpassados por aqueles cravos nas mãos e nos seus pés. É um salmo que aponta a vinda de Jesus. E esse salmo se cumpre. E quando ele vem? Salmo 23, ele vem como um pastor. No original, essa palavra, o Senhor é o meu pastor, o primeiro verso, e nada me faltará. No original, ou nos originais, como alguns gostam de dizer, ele vem escrito assim, ó, o Senhor é o meu pastor e ele não faltará. Ou seja, não é que nada vai faltar para eu, para você, para nós, não é isso. O que está dizendo aqui é que ele não vai faltar. Ele não vai falhar, ele não vai te decepcionar, ele não vai te deixar, mesmo nos momentos mais cruéis, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de incertezas, mesmo nas crises, mesmo nos dilemas, mesmo nas quedas, jamais Deus irá faltar para você. Então, o Senhor é o teu, o Senhor é o meu, o Senhor é o nosso pastor e ele jamais nos faltará. Detalhe interessante, ele usa a figura de um pastor e duas coisas um pastor carregava, além da sua bolsa, do seu alforje. Ele vai dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam. No verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando ele diz isso, a autoridade de um pastor, ele tem que conduzir o seu rebanho, levar a pastos verdejantes para se alimentar, e também tem o dever, o verdadeiro, o genuíno pastor, de proteger, de defender as suas ovelhas. Porém, mesmo em alguns momentos que não há um momento de perigo, de um lobo, de um chacal, de um leão, de um urso ou de uma hiena, as ovelhas também tendem, muitas das vezes, a se desviarem do caminho. Algumas são um pouco mais rebeldes, outras, como a gente diz aí, são carrapichentas. Duas coisas ele possui. O cajado. O cajado, aquela vara na ponta, como se fosse, né, uma letra J, imagine, assim, invertida. Né, como se fosse um cabo de guarda-chuva invertido. Vamos colocar assim, um cabo de guarda-chuva invertido. Aqui era o cajado, com essa ponta assim. Ó. Então o cajado, ele, para trazer a ovelha para perto. Mas muitas das vezes, nós como ovelhas, somos rebeldes, insistimos em pegar os atalhos da vida, insistimos em seguir pelos nossos próprios caminhos. E a própria palavra diz, através do sábio Salomão, em Provérbios 14 e Provérbios 15, 26. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser direito, mas o seu final são caminhos de morte. Então ele, como pastor, ele vem com um cajado puxando para perto. Mas aí quando insistimos ainda assim, então ele usa a vara. A vara é para quê? Para corrigir. A vara da correção. O próprio Salomão diz que nós não devemos tirar a vara da correção quando for criança, para quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho. Então a vara da correção, ela é necessária. Então o pastor, que é o nosso Senhor Jesus, como uma figura de pastor, o Messias, além dele ter um cajado para trazer para perto, em algum momento da minha vida, da tua caminhada, da nossa caminhada, fatalmente nós precisaremos ser corrigidos. E é por isso que o Salomão vai dizer no capítulo 3 que nós não devemos desprezar a correção do Senhor, porque o Senhor repreende, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Você se é pai e você que é mãe e está acompanhando essa leitura, quem de nós nunca teve que corrigir um filho? Quem de nós nunca, às vezes, teve que dar uma palmada ou colocá-lo em castigo, e aquilo até doeu, apertou o coração, mas nós bem sabíamos e sabemos que era necessário, porque ali estávamos aplicando um ensinamento para os nossos filhos. Assim é o nosso Deus, assim é o nosso pastor. Eu acho esse detalhe interessante, porque lá em João, no Evangelho, no capítulo de número 10, vai dizer assim, que o bom pastor, ele chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor e seguem, porque eles conhecem a voz do seu pastor. Nós, como ovelha, devemos conhecer a voz do nosso pastor. Então esse salmo, ele é profundo, mas o Salmo 24, é aqui que tem uma coisa interessante,
ele vai apontar para quê? Então perceba, o 22 para a vinda de Jesus, a crucificação. O 23, ele encarnado como nosso pastor, que não irá faltar, irá nos conduzir, por vezes com o cajado, por vezes com a vara, mas nada irá nos faltar. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, ainda assim, ele irá nos conduzir e nos guiar até o final. Porque ele é o supremo pastor, como diz o apóstolo Pedro, o supremo, o sumo pastor, com quem teremos de apresentarmos diante dele. Mas o 24 fala da sua entrada triunfal. Quem é este Rei da Glória? É o Rei da Glória que venceu o inferno. É o Rei da Glória que venceu o pecado. É o Rei da Glória que venceu o mundo. É o Rei da Glória que venceu Satanás e os seus anjos, principados, potestades, caça de demônio, tomou a chave do inferno, segundo Apocalipse 1, 17 e 18, e está à destra de Deus Pai, intercedendo pela minha e pela tua vida. Então perceba, o que eu quero dizer para mim e para você, que essa palavra venha de encontro com a nossa vida, que nós possamos confiar nesse Deus, que muito antes de tudo isso acontecer, eu e você, nós seres humanos, jamais poderemos surpreender a Deus, mas nós servimos a um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo e que a todo momento nos surpreende. Sabe o que eu quero liberar uma palavra para você? Não para mexer no teu emocional, mas com toda a responsabilidade e na inspiração do divino e precioso Espírito Santo, Deus vai surpreender você. Eu vou repetir, Deus vai te surpreender, porque nós não podemos jamais surpreender. É como dissesse assim, eu já sabia. Pecou, eu já sabia. Acertou, eu já sabia. Rejeitou, eu já sabia. Cedeu, eu já sabia. Foi firme, eu já sabia. Foi fraco, eu já sabia. Porque um dos atributos de Deus é a onisciência. Antes mesmo que a palavra chegue à porta dos nossos lábios, Ele já sabe. Antes que nós clamamos, Ele já tem resposta. Isaías 65, 25. Salmo 139, verso 1. Essa é a grandeza e dimensão do nosso Deus. Mas Ele sim é um Deus de surpresas. E Deus vai surpreender você. Então fica firme, fica crente. Não desanima, não declina nem para a direita nem para a esquerda. Se porventura caiu, falhou, transgrediu, confessa, deixa, abandona, peça perdão, que Deus é grandioso em perdoar, grandioso em misericórdia, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nesse dia chamado hoje, as suas misericórdias se renovaram, e elas são as causas, suas misericórdias, de nós não sermos consumidos. Então, Deus vai te surpreender. Põe a tua casa no altar, pede perdão, agradece a Ele. Você que está firme, continua, porque Deus é Deus de surpresa. Ele ainda surpreende homem, Ele ainda surpreende mulher nessa terra. Creia nessa palavra em nome de Jesus. E nós vamos escrever assim hoje, ó, Deus vai me surpreender. Só quem crê. E se você não crê, não há problema nenhum. Eu estou falando para aqueles que creem. Deus vai me surpreender. Você consegue escrever isso aí? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.